Boa noite, irmãos. Vamos começar mais um culto, agradecendo ao Senhor e louvando ao Senhor. E que bom que você está conosco. E eu espero que não seja um culto que você assista, mas seja um culto que você esteja prestando aí na sua casa, apesar de estarmos distantes, mas estamos aqui juntos no mesmo propósito. Vamos cantar e declarar a santidade de Deus, as suas misericórdias e o seu amor para conosco. Amém. Tu és santo, poderoso, Tu és digno de todo louvor, seguirei teus caminhos, te amarei para sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço e prostro diante de ti. Eu danço e louvo ao Rei que é digno, e eu danço e prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és santo, poderoso, Tu és digno de todo louvor, seguirei teus caminhos, te amarei para sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço e prostro diante de ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço e prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço e prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti, Senhor. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti.
Glória a Deus. A palavra de Deus diz que o firmamento declara a grandiosidade do seu Criador, o nosso Deus, e uma noite faz declaração a outra noite sobre as grandezas do Senhor. O Senhor que criou todas as coisas, a sua própria criação, revela, declara o quão grandioso Ele é. Aleluia. Rei da criação, da terra, céu e mar, fez do céu o teu palácio, toda a glória iremos dar. Deus acima do que podemos ver, Tu és santo, santo, o universo exalta o teu poder. Tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu. Senhor da terra e do céu. Cedo de manhã, tua luz celebrarei. E se a escuridão vier a mim, o teu nome clamarei. Deus acima do que podemos ver, Tu és santo, santo, o universo exalta o teu poder. Tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu. Senhor da terra e do céu. Aleluia, ó Senhor da terra e do céu. Aleluia, ó Senhor da terra e do céu. Aleluia, ó Senhor da terra e do céu. Deus acima do que podemos ver, Tu és santo, santo, o universo exalta o teu poder. Tu és santo, 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 santo. Aleluia, ó Senhor da terra e do céu. 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 Que toda honra e toda glória seja ao Senhor, que diante dele nos prostremos e reconhecemos que nada somos sem a sua gloriosa presença. Eu quero orar com você nesse momento. E nós acabamos de entrar no mês de maio, mês que a gente tira para enfatizar as nossas famílias. E num momento tão complicado como nós vivemos,
nada mais necessário do que nos achegarmos a Deus e colocar diante dele não só as nossas vidas, mas como a nossa família. Ore comigo. Deus, louvamos o teu nome, exaltamos o teu nome, porque como nós acabamos de cantar, o Senhor é santo, Criador de céus e da terra. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Ó Deus, nessa noite que estamos aqui mais uma vez para louvar o teu nome, mas também para nos curvarmos, curvar o nosso coração, curvar as nossas vidas e reconhecer que precisamos e dependemos de ti. Queremos apresentar, ó Deus, as nossas vidas naquilo que só o Senhor conhece, tantas questões que só o Senhor sabe como se encontra no nosso interior. Queremos também apresentar diante do Senhor e entregar mais uma vez a vida das nossas famílias, a vida dos nossos entes queridos, alguns que precisam do teu socorro, outros que ainda precisam reconhecer o Senhor como Salvador. Ó Pai, nós queremos entregar essas pessoas nas tuas mãos, seja com cada pai, com cada mãe que nos ouve, que o Senhor nos dê sabedoria para educar os seus filhos no caminho que deve andar. Ó Deus, e que verdadeiramente o Senhor seja o Senhor da nossa casa, que possamos dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu
saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Aí onde você está, abaixe sua cabeça e faça uma oração pessoal, individual. Entregue ao Senhor aquilo que só você sabe, aquilo que você precisa. Talvez seja uma noite de você reconhecer os seus pecados, pedir perdão, confessar ao Senhor os seus erros e fazer esse momento de contrição que a palavra de Deus diz que não despreza aquele que é contrito de coração. Baixe sua cabeça e fale com Deus, entregue a Ele aquilo que se encontra no seu interior. Se juntos invocamos o teu nome, se dois ou mais reunidos lá estão, se juntos pedimos sua presença, Ele vem. Se juntos invocamos o teu nome, se dois ou mais reunidos lá estão, se juntos pedimos sua presença, Ele vem. Canto santo, santo, santo ao Senhor. Canto santo, santo ao grande eu sou. Canto santo, santo, santo ao erguer a voz aos céus, se juntos pedimos sua presença, Ele vem. Canto santo, santo, santo ao Senhor. Canto santo, santo ao grande eu sou. Canto santo, santo, santo ao erguer a voz ao céu, se juntos pedimos sua presença, Ele vem. Se juntos pedimos sua presença, Ele vem. Se juntos pedimos sua presença, Ele vem. Amém, meus irmãos. Como nossos cultos estão paralisados devido a toda essa situação do Covid-19, toda a entrega dos dízimos e ofertas estão sendo feitas pelas transferências bancárias ou pelos momentos que o pastor André está aqui.
E para esse momento nós também queremos cantar, e nós logo após vamos estar orando, fazendo uma oração de consagração pelos recursos, inclusive, que durante a semana passada já foram entregues. E nós também estaremos orando, entregando a vida do pregador dessa noite, também as nossas vidas. Eu te convido a cantar comigo: no serviço do meu Rei eu sou feliz. No serviço do meu Rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu Rei a salvação. No serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza ou na alegria sei sorrir. No serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom Rei. Então vamos orar agora, agradecendo e consagrando os dízimos que foram depositados durante a semana e também pela mensagem nesse momento. Ó Deus, nós queremos consagrar ao Senhor mais uma vez e dizer, ó Deus, que nós sabemos que dependemos de Ti e que todos os recursos que nós devolvemos ao Senhor vêm das Tuas próprias mãos. Ó Deus, nós queremos te agradecer pelos recursos que foram aqui depositados ou que foram transferidos. Ó Deus, nós também queremos te pedir que o Teu sustento seja sobre a vida de cada um, que nesses tempos de escassez e dificuldade, ó Deus, que o Senhor esteja nos guardando e nos dando, ó Deus, como o Senhor mesmo nos prometeu, o pão de cada dia. Ó Deus, e como a Tua palavra também diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da Tua boca, ó Pai, nós queremos te pedir pelo momento da mensagem, onde será explanada a Tua palavra, que os nossos corações e as nossas mentes estejam atentas, ó Deus, a saber mais uma vez o que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. E te oramos assim, não porque mereçamos algo de Ti, mas em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Graça e paz, meus irmãos, que bom que você permanece conosco aí, participando deste culto, que é todo ele em adoração ao Senhor. Nós continuamos pedindo a Deus que Ele continue abençoando a sua vida, abençoando, portanto, a sua família, como também todos os seus familiares. Que Ele abençoe também a sua igreja espalhada pela face da terra. A sua igreja que está, neste tempo, reunida nas casas. Não podemos estar aqui juntos, mas podemos estar juntos, mesmo que separados, conduzidos pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. E Ele está aqui conosco, Ele está aí com você, e Ele quer sim dirigir a nossa mente, o nosso coração. Nós queremos dar continuidade, portanto, a este culto, quando vamos meditar na palavra de Deus. Mas antes, quero deixar aqui uma palavra de cumprimento a você e a sua família. No Salmos 33, versículos 20 a 22, diz assim o salmista: a nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Que maravilha, né? Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. A misericórdia do Senhor, diz a palavra de Deus,
que ela é a causa de nós não sermos consumidos. E o salmista aqui, ele roga ao Senhor para que a misericórdia dele seja sobre nós, sobre todos nós. Nós aqui, nós aí do outro lado, nós aonde estivermos. Que o Senhor complete esta palavra e continue falando, portanto, ao nosso coração. Quero fazer uma oração e quero convidar você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, para que nada tire a sua atenção, para que a mensagem que ora será proferida, será compartilhada, o Espírito Santo de Deus possa estar falando ao nosso coração. Senhor nosso Deus e Pai, Deus querido, recebe, Deus, mais uma vez a nossa gratidão, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós não merecemos, mas o Senhor até aqui, Ebenezer, nos tem sustentado. Obrigado, Deus, pela Tua igreja espalhada pela face da terra. Obrigado por esta oportunidade de pararmos um pouco, termos esse tempo de culto, de celebração ao nome do Senhor. Que aonde chegar esta palavra, Deus, seja aonde ela estiver neste momento sendo ouvida, assistida, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor esteja falando com profundidade a cada coração. Sê com a minha vida, com a minha mente, o meu coração. Perdoe, Pai, eu te peço os meus pecados e conduz os meus lábios para tão somente dizer o que o Senhor tem para cada um de nós. É a oração que a Ti fazemos, em nome e pelo amor de Jesus Cristo. Amém e amém. Pois bem, queridos, nós estamos no mês que é para nós o mês da família, né? Muitas igrejas, muitas denominações, religiões aproveitam o mês de maio para dedicá-lo ao mês da família, dedicá-lo à família. E não seria diferente a palavra que vamos compartilhar com os irmãos e amigos nessa noite, nesse momento, sobre esse tema, família. E o texto que está proposto para esta ocasião é o texto de Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 23, quando o próprio Jesus, ele traz, portanto, as seguintes orientações. Eu farei a leitura na tradução NVI, então você pode acompanhar aí na sua Bíblia, ou no seu celular, ou ouvir a leitura da palavra de Deus nesta hora. Diz assim: cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos de plantas com espinhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Portanto, vós os conhecereis pelos frutos. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci.
afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Que Deus, o Senhor, se digne em nos abençoar na leitura da palavra, como também na aplicação dela aos nossos corações. Palavras de advertência do Senhor Jesus. E aproveitando deste texto e do contexto que Jesus estava ali falando para várias famílias, queremos então compartilhar sobre um tema que aparentemente parece ser fácil, muito fácil, entre o falso e o verdadeiro. Como identificar, portanto, o que é falso e como identificar o que é verdadeiro. Se você, por exemplo, vai comprar um produto que venha direto do seu fabricante, você tem diagnosticado ali, portanto, tem a certeza ali de que é um produto verdadeiro. Mas se do mesmo produto você compra em outro lugar, que não tem a chancela, que não tem o carimbo, que não tem o registro oficial do fabricante, então esse produto ele é considerado como um produto falso, seja ele qual for. E claro que quando se fala dos ensinos de Jesus, eles são verdadeiros. Mas infelizmente, no tempo em que vivemos, e desde o tempo de Jesus, muitos ensinos que se dizem ser da Bíblia, estar na Bíblia, mas não são de fato o que eles querem dizer. Muitos usam a Bíblia, textos bíblicos, ensinamentos bíblicos, mas para se satisfazer. E Jesus chama estes de falsos profetas. E como nossas famílias, como a sua família, pode, portanto, diagnosticar, pode, portanto, ter o discernimento e pode trazer a verdadeira identidade do que é falso e do que é verdadeiro. O texto, portanto, vai nos ensinar algumas características, alguns critérios importantíssimos que, observando-os ao ensino de Jesus, dentro do que Jesus está ministrando, nós, como famílias, portanto, saberemos distinguir o que é falso e o que é verdadeiro. Qual o ensino que está sendo dito é verdadeiro, e se ele é verdadeiro, portanto, ele não é falso, e vice-versa. Nós, portanto, podemos nos orientar pela palavra de Deus, ainda mais, queridos, nesse tempo de isolamento social, né? Esse tempo em que nós estamos ficando mais em nossas casas, esse tempo em que nós ligamos a televisão, ou, na verdade, mais os telefones, mais o computador, e nós estamos ouvindo vários pregadores, vários profetas, vários homens e mulheres falando a respeito da Bíblia, mas é o Espírito Santo de Deus que vai trazer discernimento ao nosso coração, se aquilo que está sendo falado, ensinado, é de fato verdadeiro ou se é falso, ou se não tem nenhuma conotação, se não tem nenhuma verdade com o que de fato o texto está dizendo. Não podemos em momento algum, ainda mais nesse tempo, usar de um texto como pretexto, usar de um texto para poder atentar para as nossas necessidades. O falso profeta faz isso e vamos ver isto no decorrer da palavra. Então, como distinguir entre o falso e o verdadeiro ensinamento em nossa família? Como? 3 coisas apenas eu quero compartilhar com você nesta oportunidade. Primeiro, em Mateus capítulo 7, versículo 15, o texto que nós lemos, o próprio texto, o próprio Jesus vai usar uma palavra: cuidado. Cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos pregadores, cuidado com os falsos ensinamentos, cuidado. Isso quer dizer, portanto, que para eu distinguir entre o que é falso e o verdadeiro, eu tenho que ter este cuidado, e isso me leva ao outro termo, é estar atento, é ter discernimento.
E quem é que nos dá discernimento? É o Espírito Santo de Deus. Portanto, Jesus está dizendo para várias famílias ali reunidas, como dizendo para nós, neste tempo e em todo momento da nossa existência. Jesus nos ensina que devemos ter cuidado. Jesus nos ensina que devemos estar atentos. Falsos profetas sempre existiam. Nos tempos de Jeremias, portanto, existiam os falsos profetas. Em Jeremias 6, 14, 8, 11, eu quero ler apenas um destes textos, diz assim: porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade, e curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando na verdade não há paz. Então, no tempo de Jeremias, lá no Antigo Testamento, já existiam os falsos profetas. No tempo também de Ezequiel 22, 26, vai dizer assim: os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas, não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro, e de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os falsos profetas estavam também presentes no tempo de Ezequiel, como também estavam presente no tempo de Sofonias. Sofonias 3,3 diz assim, versículo 3,4: os seus profetas são levianos, homens aleivosos, os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei, prostituíram a lei de Deus, a palavra de Deus, para haver benefício próprio. Também haviam já os falsos profetas, os falsos ensinadores. Portanto, no tempo do apóstolo Paulo, no livro de Atos, capítulo 20, versículos de 27 a 30, vamos encontrar, portanto, o texto dizendo: depois da minha partida, Paulo dizendo: entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. No tempo do apóstolo Paulo, já no nosso tempo, também existiam os falsos profetas, e diz o texto que eles levantariam no próprio meio do povo, porque o interesse deles era interesse próprio, eram seus próprios interesses. Também no tempo de Zacarias, o profeta alerta que um dos sinais dos últimos dias seria a proliferação dos falsos profetas, conforme Zacarias 13:4. E acontecerão naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizarem, nem mais se vestirão de manto de pelos para mentirem. Os profetas falsos ficarão envergonhados das suas próprias profecias, até que mudariam as vestimentas para não serem vistos como profetas. Que situação! Nos tempos da igreja primitiva existiam muitos falsos profetas. Nos tempos atuais também, queridos, existem muitos falsos profetas. Nos tempos atuais, portanto, existem os falsos profetas. Falsos profetas são aqueles que fazem da Bíblia, que usam a Bíblia para terem para si interesses próprios. Querem, portanto, fazer dos ensinos bíblicos aquilo que lhe traz segurança, lhe traz proteção, lhe traz garantia de sobrevivência, ao passo que a palavra de Deus, ela precisa ser ensinada na íntegra. Lembram que um dos textos que nós lemos aqui, o profeta dizia que havia paz, quando na verdade não havia paz. Nesse tempo de pandemia, é errado dizer, ensinar, como o pastor pregou aqui no domingo passado à noite,
que é errado ensinar que na nossa casa não chegará nenhuma enfermidade, que na nossa casa não chegará nenhuma circunstância adversa. É falso ensinar isso, porque todos nós estamos sujeitos a estas tempestades. O que o profeta de Deus faz é ensinar o povo, é trazer o povo novamente para a presença de Deus. Então, Jesus está ensinando para os seus discípulos, ensinando para a sua igreja, ensinando para a sua família, para a minha família, para as nossas famílias, para todas as famílias da terra, para que elas sejam benditas, para que elas sejam felizes, bem-aventuradas, que elas, portanto, estejam atentos, portanto, aos falsos ensinamentos. Como distinguir entre o falso e do verdadeiro ensinamento em nossas famílias? Quando estamos reunidos, ouvindo um sermão, ouvindo uma palavra, primeiro temos que ter discernimento da parte do Senhor. Estamos atentos, o que está sendo falado? Segundo, claro, outra forma de distinguir entre o falso e o verdadeiro, Jesus, portanto, nos ensina a conhecer o profeta pelos seus frutos. É como conhecer a árvore boa pelos seus bons frutos. É como conhecer também a árvore má que produz frutos ruins. Então, além de estarmos atentos, temos que observar os frutos que este profeta, que está ensinando, está produzindo. O seu coração, portanto, está direcionado, está sendo dirigido, conduzido por quem? Pelo Espírito Santo de Deus ou por sua própria vontade? Ele está atento à vontade de Deus ou à sua própria vontade, ao seu próprio querer, à sua própria ganância, ao seu próprio entendimento, à sua própria sabedoria? Então Jesus ensina do versículo 16 ao versículo 18 a atentarmos para os frutos que este profeta, que este homem ou que esta mulher de Deus estão produzindo. Jesus deixa para trás, portanto, a figura do lobo com pele de ovelha e agora se apropria da imagem da árvore. Havia um ditado na antiguidade que dizia: siga a raiz, que assim será o seu fruto. Quer dizer, raízes profundas, raízes fortes, frutos bons. Aonde está, portanto, enraizado os nossos ensinamentos ou os nossos aprendizados? Eles precisam estar enraizados aonde? Na palavra de Deus. E esta palavra, portanto, são os ensinamentos do Senhor, os seus mandamentos, que segundo a própria palavra diz que não são pesados. Estes ensinamentos, quando nós absorvemos estes ensinamentos, também diz a palavra de Deus em Salmos 119:11, que eles nos ensinam, que eles nos ajudam a não pecar contra o Senhor. Então, quanto mais profundo for o nosso conhecimento da palavra de Deus, frutos bons, portanto, nós produziremos. E nós vamos encontrar esses frutos, os sabores do fruto do Espírito Santo de Deus, lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16 até o 23, você vai encontrar ali os frutos da carne, como também encontrará o fruto do Espírito com os seus sabores. Que coisa maravilhosa! Como então distinguir se um ensinamento ser verdadeiro ou falso? Primeiro, estarmos atentos. Segundo, conhecendo os frutos ou os frutos que este profeta, que este homem que está dizendo, o que ele está ensinando se condiz com o seu caráter, se condiz com a sua vida, se aquilo que ele está ensinando é o que ele está vivendo. Algumas perguntas são importantes neste momento. O que se prega, a mensagem que se prega, tem respaldo bíblico? Ou é apenas um textozinho, ou é um versículozinho isolado
na Bíblia que ele usa para poder satisfazer o seu ego, satisfazer a sua vontade. Tem respaldo bíblico, e o texto é citado outras vezes, em outras partes, para trazer essa confirmação sobre o seu ensinamento. É de fato uma palavra iluminada pelo Espírito Santo de Deus naquele momento para falar ao seu coração. Uma outra pergunta: o que se prega, a mensagem que está sendo pregada, ela une ou separa a igreja e a família? A mensagem pregada, ela une ou separa os irmãos? Ela une ou separa as pessoas? Porque a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho, a mensagem de Deus é para trazer o povo, todo ele, até a presença do Senhor. É unidade, não é uniformidade, mas é unidade no Senhor. A mensagem pregada, ela está trazendo, portanto, unidade. Outra pergunta: a mensagem que está sendo pregada, ela traz benefício para a unidade da igreja e da família? Nós temos que, portanto, fazer essas perguntas. William Barclay, ele traz algumas características importantes que eu quero compartilhar com você nesta oportunidade, de uma falsa doutrina, de um falso ensinamento. Primeiro, uma falsa doutrina produz uma religião que consiste principalmente em observações de coisas exteriores. Hoje se procura trazer para dentro do templo, para os cultos, alguns atos da antiga aliança. Portanto, um exemplo que eu quero trazer para você: a própria arca do concerto. Tem igrejas que têm a arca do concerto como se fosse parte do culto, e a arca do concerto, a da aliança, ela ficou até esquecida, não se sabe aonde ela está, porque ela não tem mais a sua funcionabilidade, ela não tem mais a sua finalidade, porque a aliança hoje que nós temos com Deus é Jesus Cristo. Ele é a nova aliança, o sangue derramado de Jesus é a nova aliança. Então, a mensagem, a doutrina falsa, ela produz uma religião que consiste em coisas, e a religião verdadeira, ela não se estabelece em coisas, em aparatos, em formas, em formatos, né? Temos um púlpito aqui de madeira com uma cruz, mas não quer dizer que porque é um púlpito de madeira, que ele tem o formato de uma cruz, que ele tem, portanto, o poder para falar. Não, esta água, oramos para que Deus abençoasse esta palavra, este culto, porque esta água está aqui, não quer dizer que ela é poderosa, não é água, é madeira, porque esses não são os ensinamentos que a Bíblia apresenta, que Jesus apresenta, e nós, como família de Deus, famílias em nossas casas e juntos aonde estamos, somos a família do Senhor, temos que estar atentos e temos, portanto, conhecer que uma doutrina verdadeira, ela não se baseia em coisas, mas se baseia principalmente na palavra de Deus. Uma outra característica de uma falsa doutrina que William Barclay ele traz é que uma falsa doutrina produz uma religião de proibições. Eu ouvi de um determinado pregador que se ele falasse em sua igreja que as irmãs estavam liberadas para irem nas unheiras, fazerem as suas unhas, fazerem os seus cabelos, enfim, antes de ele terminar de falar, aquelas irmãs, aquelas pessoas já tinham esvaziado o templo da sua igreja. E eu fiquei pensando, que tristeza, uma religião então fundamentada em princípios de trazer proibições. E olha, e é bom nós entendermos que em 2 Coríntios capítulo 3, 17, diz assim o apóstolo Paulo: onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Não é libertinagem, mas liberdade. E onde o Espírito de Deus está, há ordem e decência.
Então a verdadeira religião, ela não traz proibições. A verdadeira religião, portanto, ela estabelece uma liberdade, uma conexão de liberdade entre o homem e Deus, e quem vai conduzir, quem vai dirigir, quem vai dizer se está certo ou errado, quem vai dizer ao coração do homem se ele pode ou não pode, se deve ou não deve, é o Espírito Santo de Deus, que traz o convencimento para o que é certo e o que é errado. Uma outra característica, portanto, que William Barclay traz de uma falsa religião é que uma falsa doutrina produz uma religião fácil. É como que dizer, agora que eu já aceitei Jesus, agora que eu já pertenço a uma igreja, agora que eu já levantei a minha mão, fui à frente, o pastor orou por mim, aceitei a minha vida para Jesus, entreguei minha vida para Jesus, quer dizer então que eu posso viver do jeito que eu quiser viver. Falso, está errado, porque a palavra de Deus vai dizer em 2 Coríntios 5,17, um texto muito clássico, que vai dizer, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo na vida daquele que creu, que crê em Jesus. Então ele passa a ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Uma outra falsa doutrina, portanto, que William Barclay ele nos ensina, é que uma falsa doutrina separa a religião da vida. Impossível isto acontecer. Por quê? Podemos afirmar que é impossível, porque Jesus é a verdadeira religião. O que é religião? Religião é religar. O único que pode religar o homem a Deus é Jesus, não é a igreja, não é o templo, não são as suas doutrinas, não são os seus estatutos, não é, portanto, a sua estabilidade financeira, física, não é não é a igreja católica, não é a igreja evangélica, não é o espiritismo, não é o pastor, não é o padre, não é ninguém e nada que pode religar o homem a Deus. O único que pode religar o homem a Deus é Jesus de Nazaré, e é Ele quem vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, por Ele, Jesus. E por que Ele pôde de forma imperativa dizer isto? Que Ele é a vida, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele tem o que pode dar, Ele é a vida. Portanto, é impossível separar a religião da vida, porque a religião religa, e só religa aquele que tem vida, e tanto a religião é Jesus, como a vida é Jesus. A falsa doutrina, ela nega essas duas coisas, nega que Jesus é suficiente, nega que Ele não tem a vida. Portanto, nós como homens e mulheres de Deus, família de Deus, precisamos nesse tempo, em nome de Jesus, estar atentos, ter cuidado e olharmos para os frutos de quem está ensinando. E por último, não menos importante, como distinguir entre o falso e o verdadeiro ensinamento em nossa família, em nossa casa? Primeiro, Jesus nos ensina que devemos estar atentos, versículo 15 de Mateus capítulo 7. E segundo, Jesus nos ensina a conhecer os falsos profetas por meio dos seus frutos, versículos 16 a 18 de Mateus 7. E no versículo 19, ele vai nos ensinar, portanto, a eliminar seus ensinos de nossa vida. Eliminar, lançar fora, jogar fora, pedir Deus, limpa a nossa mente de todo e qualquer ensinamento errado, tudo aquilo que não condiz com a verdade, que não condiz com a Tua palavra. Espírito de Deus, vê se há em nós algum ensinamento mau, algum ensinamento errado, e conduza-nos
para o ensinamento certo. Parafraseando assim, portanto, uma oração do salmista, quando ele fala ao Senhor: vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e conduza-me pelo caminho eterno. Então, eliminar, portanto, os ensinos de nossa vida é o que está no versículo 19. Neste texto, Jesus não recomenda erigir um muro e nos isolar. Jesus, na verdade, nos ensina a dizer não de forma firme e intencional aos ensinos falsos que podemos receber no dia a dia. Jesus não está ensinando, portanto, as famílias, à igreja, ao seu povo, a erigir muros que nos separam. Muito pelo contrário, ele está dizendo: perdoem uns aos outros, amem uns aos outros. Todo ensinamento contrário a este é anátema, é falso, é mentiroso, não procede e não tem base na palavra de Deus. Não há base, portanto, estes ensinamentos. Este texto, de uma maneira prática, pode ser vivido da seguinte forma: primeiro, abraçando as verdadeiras doutrinas que tenham base em toda a Bíblia, abraçando mesmo a verdadeira doutrina que tem base em toda a Bíblia. Segundo, não alimentando nossa mente e coração com mensagem de mensageiros cuja vida não seja compatível com seus ensinos. Abraçar todo o ensinamento bíblico e lançar fora todo o ensinamento que alguém venha ensinar que não condiz com a sua vida prática. Como é que ele vai ensinar sobre o perdão se ele não perdoa? Como é que ele vai ensinar sobre o amor se ele não ama de forma incondicional? Como é que ele vai ensinar qualquer um outro ensinamento se ele não pratica? Como é que ele vai ensinar o bem ao próximo se ele não pratica o bem ao próximo? Nós temos que estar atento aos frutos de quem está ensinando. Reafirmando em nossas vidas um outro aspecto, portanto, a ser vivido neste texto, é reafirmar em nossa vida e em nossa família os ensinos de Jesus e dos seus apóstolos. E por último, não dando lugar a modismos teológicos que trazem separação, seja na igreja, seja na família. Queridos, é o que Deus colocou em nosso coração para compartilhar com você, com a sua família, neste tempo em que estamos vivendo um tempo de isolamento social, mas não pode ser, portanto, um tempo que venhamos a ouvir tudo e reter tudo. Nós podemos ouvir de tudo, mas reter, segundo a Bíblia, aquilo que de fato é bom. E o hino que vamos cantar agora, eu quero cantar com você, é o hino 301 do cantor cristão, que traz, portanto, como mensagem crer e observar. Acompanhe, portanto, se você souber cantar, cante conosco este hino, porque ele nos leva a crer e estar atento a observar tudo aquilo que nós estamos ouvindo, não só nesses dias, mas em todos os dias da nossa vida. Em Jesus confiar, suas leis observar, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crei e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Creio observar tudo quanto
ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante real. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé, zelo e ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. O fiel obedece ao que Cristo mandar. E quero concluir essa palavra, depois de cantarmos juntos. Creio que muitos conhecem esse hino tão lindo do nosso inário. Quero dizer, portanto, que famílias entre o falso e o verdadeiro são famílias atentas às falsas doutrinas, aos falsos ensinamentos. E é justamente o ensinamento que os que ensinam prestarão contas a Deus. O que você ensinou para o meu povo? O que você ensinou para as pessoas? O que você, pai, ensinou para o seu filho, para a sua esposa? O que você ensinou para a sua família? Famílias entre o falso e o verdadeiro estão atentas aos falsos e verdadeiros ensinos. Famílias entre o falso e o verdadeiro são famílias que sabem distinguir, sabem separar as falsas das verdadeiras doutrinas e ensinamentos. Famílias entre o falso e o verdadeiro são famílias que são firmes e dizem não a toda mensagem que não tenha amparo nas Escrituras Sagradas. Famílias que de fato primam pela verdade, não aceitam, ainda que seja o melhor, o amigo mais antigo, a pessoa mais próxima da sua casa, seu, mas se o que ele diz, o que ele vive não está de acordo com a palavra de Deus, é anátema o que ele está vivendo e o que ele está ensinando. Não vale a pena dar a ele ou a ela ouvidos, porque cairá ele e cairá também você. Então você, nesta noite, nesta oportunidade, não sei a hora que você está assistindo a esta palavra, hoje você tem a oportunidade, em nome de Jesus, de voltar os seus olhos, seus ouvidos, seu entendimento para a palavra de Deus, e é ela quem enrijece, que fortalece a nossa fé. Vale a pena dizer não para quem ensina o que está errado. Se ele volta a falar, se ele fala de perdão, mas não perdoa, ele não é bom ensinador, não tem um bom ensino. Se ele fala de amor, mas não ama, então ele não sabe não sabe ensinar sobre o amor. Porque antes de ensinar, nós temos que viver.
viver o perdão, viver o amor, viver a unidade, viver Jesus de Nazaré. E que Ele te abençoe, abençoe a sua família, abençoe seu coração, em nome de Jesus. Amém e amém.